Muito bom dia a todos, aqueles que nos acompanham, desejando uma manhã abençoada, desejando que quaisquer que sejam as circunstâncias do seu dia, sejam para louvar, para agradecer e para bendizer ao Senhor. Por isso, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria trazer uma reflexão para o seu coração nesta manhã que fala sobre gratidão, que fala sobre reconhecimento, que fala sobre cuidado. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, fala sobre a cura de 10 leprosos. E o texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não tem como não ficar arrepiado diante deste relato do Evangelho do Senhor, desta cura efetuada por Jesus a 10 homens leprosos, 10 homens que viviam escondidos à margem de uma sociedade que não lhes permitia o convívio com os outros por causa da gravidade da situação que era provocada pela lepra. A lepra era uma doença altamente contagiosa e aqueles que eram doentes de lepra tinham que sair do convívio social, tinham que estar afastados e, mais ainda, tinham que ter um chocalho e, quando precisassem se deslocar da sua comunidade, eles precisavam anunciar que ali estava passando um leproso. O relato do Evangelho que nós lemos diz que esses 10 leprosos, quando Jesus estava entrando na aldeia, gritaram de longe porque não podiam se aproximar: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. Jesus sabia qual era a situação deles. Jesus sabia que eles eram leprosos. E Jesus também sabia que somente o sacerdote era quem os reconduzia à vida da sociedade. E por isso diz-lhes de longe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus nem sequer precisou tocar-lhes. Jesus não estendeu-lhes as mãos e disse: ficai curados. Jesus mandou que eles fossem: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, porque chegando lá vão estar curados e os sacerdotes
e o sacerdote vai lhes conduzir à vida normal. E eles foram, diz o texto, eles foram e indo, diz o Senhor, um deles, ao sentir-se limpo, purificado, curado, volta para onde Jesus está, prostra-se e dá glória a Deus. Prostra-se aos pés de Jesus e glorifica a Deus em alta voz. Os outros continuaram o seu caminho, porque queriam ser reconduzidos à sociedade. Este homem volta, este homem que talvez fosse o único que não precisasse voltar e não seria censurado. E este homem, ao voltar, desperta em Jesus um sentir. E Jesus diz assim: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve sequer outro que voltasse para dar glória ou para agradecer, senão este estrangeiro. E sabe, meus irmãos, o voltar para dar glória a Deus, para agradecer, proporcionou àquele homem não apenas a cura da lepra, mas a salvação em Cristo Jesus. E Jesus diz: vai, levanta-te, a tua fé te salvou. O que é mais importante para ti? A cura? A restauração da pele? Ou a fé da salvação? Ou a salvação que te vai proporcionar a vida eterna com o Pai? Vai! Olha, levanta-te, não precisas permanecer aí prostrado, não precisas permanecer aí com o rosto em terra, não, vai, porque a tua fé te salvou. A gratidão abre as portas dos céus para nós. A gratidão nos coloca diante de Jesus, prostrados aos pés de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente adorar e glorificar o seu nome. Por isso, meu querido irmão e irmã, nesta manhã, eu te convido a agradecer. Que tu não sejas um entre os 9 que se foram e que estavam apenas preocupados em serem reconduzidos à sociedade, mas que tu sejas aquele que voltou e prostrou-se aos pés do Senhor. Que nós todos sejamos aquele um que voltou. Que nós todos possamos ouvir de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Há tantos motivos para agradecer, tantos. E nesta manhã em que nós ouvimos a música e ouvimos o canto dos pássaros lá fora, nós queremos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Queremos que toda a lepra que tem no nosso corpo, que tem na nossa mente, que afeta a nossa mente, que nos prende muitas vezes, seja também purificada pelo Senhor e que nós possamos vir aos seus pés, nos prostrarmos e adorá-lo. Neste dia, o Senhor te convida, mas não te convida para que permaneças prostrado. O Senhor te convida e depois te diz: vai, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Muito mais importante do que teu corpo purificado da lepra é teu coração e a alma salva em Jesus. Por isso, o que é que tu buscas? O que é que tu queres? Qual é o teu interesse? É continuar, é ir até o sacerdote ou é regressar e agradecer?
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no coração de todos e um meio de semana para frente, abençoado e protegido por aquele que te ama e que quer continuar a cuidar de ti.